Eu quero falar convosco nesta tarde, para alguns e para outros, nesta noite, sobre uma passagem que é muito conhecida. Jesus disse que seria contado nas gerações e gerações a história dessa mulher. E o tema da mensagem que eu tenho para vocês hoje seriam princípios de quem experimentou a graça de Deus. Porque é como dizemos várias vezes, e há pouco o Fausto também disse uma coisa parecida, Deus não quer a nossa fé, quer o nosso coração. É claro, nós temos que ter fé, mas Deus quer o nosso coração, não o órgão físico, mas o nosso ser, a essência do nosso ser. Por essa razão também, como cristãos salvos pela graça de Deus, há coisas que têm que ser vistas nas nossas vidas. É por isso que a Bíblia diz que pelos frutos vos conhecereis. Nós vamos conhecer pelos frutos. E não é possível durante muito tempo enganar o fruto, não é? Não é possível. Em determinado momento vai ser perceptível. E em Mateus capítulo 11, versículo 28, nós temos um maravilhoso convite de Jesus, onde Jesus diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei, e encontrareis descanso para as vossas almas. Então, nesta passagem, temos um maravilhoso convite que Jesus oferece a todos aqueles que estão cansados e oprimidos, todos, sem exceção. E entendemos nessa passagem também que uma completa oferta de perdão é o instrumento que Deus usa para trazer pecadores ao arrependimento. Não se esqueçam disso. Não há outro caminho, não há outra forma. Uma completa oferta de perdão é o instrumento que Deus usa para trazer os pecadores ao arrependimento, que os leva, ou seja, leva os pecadores a um sentimento e ato, não só sentimento, mas a um ato de gratidão para com o próprio Criador por toda a eternidade. Então, eu passo a ler novamente a passagem que foi lida aqui, e eu peço que se alguém tiver o som ligado, possa desligar. Eu vou ler outra vez a passagem, diz assim: convidou-o um dos fariseus, atentem bem a passagem, os fariseus eram religiosos, não é? Eram crentes da época. Convidou-o um dos fariseus para que fosse jantar com ele. Ok, parece uma coisa boa. Alguém convidar para ser convidado para jantar em sua casa é bom. Então, Jesus, entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. Há coisas interessantes neste texto. Ele usa primeiro fariseu, mas depois usa o nome do homem. E usa mulher, e usa o que é adjetivada a essa mulher. Notem. Entrando na casa do fariseu, tomou lugar à mesa. E eis que uma mulher da cidade, pecadora, os irmãos podem achar estranho, mas para mim é o momento mais lindo da passagem. Uma mulher da cidade, pecadora. Por que que eu digo isso? Porque eu não sei porquê, mas nós temos a ideia, muitas vezes, que não somos pecadores. Isto é um erro tremendo. É um erro tremendo. Não sei como é que este erro nasceu. Claro, é pelo orgulho humano, mas Jesus queria que ficasse bem claro na passagem que ela
era pecadora. Assim como eu sou pecador, assim como tu és pecador, e todos somos pecadores. Eu acho que esta é a coisa mais importante da passagem, porque o final é feliz. Apesar de dizer que ela é pecadora, o final será feliz. Sabendo a pecadora, sabendo que Jesus estava à mesa na casa do fariseu, levou um vaso de alabastro com unguento, quer dizer, é um perfume da época, caro, é uma coisa cara. Temos que entender isso, é uma coisa cara na época. E uma mulher da cidade, pecadora, normalmente era uma prostituta. E ela levou esse perfume, estando por trás, aos pés de Jesus. Agora é preciso explicar aqui. Eles, na época, sentavam-se no chão, com os pés virados para um dos lados. Às vezes, quando lemos a passagem, dizemos como é que ela estava por trás, aos pés, mas os pés estavam ao lado, e ela chorava. É muito interessante isto. Eu faço uma grande ligação, né? Eu adoro esta passagem. Por quê? Ela chorava por quê? Porque ela era pecadora. E os pecadores choram. Os pecadores choram, irmãos. Os pecadores que não choram é porque não entenderam ainda o quão pecadores eles são. Então não choram. E essa mulher chorava. E ela, enquanto chorava, diz a passagem, regava com as suas lágrimas os pés de Jesus. Claro que as lágrimas iam escorrendo, escorrendo, e ela enxugava com os próprios cabelos os pés. E precisam entender também que na época, quando alguém era convidado para chegar a uma casa, portanto, não havia asfalto, não havia alcatrão, era tudo lama, era tudo poeira, 2000 anos atrás. Os pés estavam sempre sujos. Então, convém lavar os pés. Parece-nos aqui que na história o anfitrião não fez. É muito interessante, era uma prática fazer. Então, ela estava a limpar os pés de Jesus e ungia os pés com o perfume. A história continua, diz, ao ver isso, o fariseu, é a terceira vez que é usado o nome fariseu, porque a ideia é religião aqui. O fariseu que o convidara disse consigo mesmo, se este fora profeta, portanto, já para ele, Jesus já não é. Acabou, já não é. Já não é o Jesus, já não é o profeta, já não é o Filho de Deus. Porque se ele fora profeta, bem saberia quem e qual é a mulher que lhe tocou, porque ela é pecadora. Então, a diferença de classes, não é? Aos santos e aos pecadores. E é isso que o género humano faz. E não devemos fazer, irmãos, não devemos fazer, não devemos fazê-lo. E este homem fez. Dirigiu-se Jesus ao fariseu e lhe disse, agora sim, Jesus trata ele com proximidade. Simão, primeiro era fariseu, agora eu preciso falar contigo. Simão, como Jesus estivesse a falar comigo. Beto, ou Fausto. Simão, uma coisa eu tenho que dizer. E ele respondeu, dize-a, mestre. Eu acho estranho usar o termo mestre quando já antes disse, se fosse profeta, saberia que ela é pecadora e nós não lidamos com pecadores. Então, Jesus conta uma história. Jesus é o mestre da subversão. Ele é Deus, não é? Ele é Deus. Ele comunica como nenhum outro comunicador na existência comunicou. E Jesus conta uma história. Eu adoro Jesus por isso. Ele conta uma história, como Glaucia leu essa história. Certo credor tinha 2 devedores.
Um devia 500 denários e o outro 10%. Portanto, o outro devia só 50 denários. Nenhum dos dois podia pagar. E o credor perdoou a ambos a dívida. Um devia 500, um devia 50. E Jesus agora, mais uma vez, o mestre da subversão, ele pergunta: qual deles, Simão, portanto, o amará mais? E o Simão caiu na armadilha, como todos nós, pecadores, caímos na dialética de Deus. Respondeu Simão: suponho que aquele a quem mais perdoou. É lógico, deve 500, deve mais. Replicou-lhe Jesus: julgaste bem. E voltando-se para a mulher, disse a Simão: vês esta mulher? A história agora atinge o ponto alto. Eu entrei em tua casa e não me lavaste os pés. Incrível esta história. Se nós conhecêssemos a cultura, o problema é que ao lermos a Bíblia e não entendemos a cultura, era cultural lavar os pés. Logo, primeira coisa, o Simão não fez. O Simão não fez. É uma falta de respeito, falta de tudo. Eu entrei na tua casa, não me lavaste os pés. Esta mulher, a tal que é pecadora, regou os meus pés com lágrimas. Ela enxugou com os seus cabelos. Não me deste ósculo santo, não abraçou Jesus. Ósculo santo, literalmente, não deu 2 beijinhos. Não foi carinhoso. Ela, desde que eu entrei, não cessa de me beijar os pés. Ósculo santo não era nos pés. Ela humilhou-se, beijou os pés. Não me ungiste a cabeça com óleo, não. Portanto, ungir a cabeça com óleo é dar mérito, é coroar. Realmente tu és Jesus, és mestre, tens honra. Não fizeste isto. Ela, com o perfume, ungiu os meus pés. Por isso eu te digo, Simão, perdoados lhe são os muitos pecados, porque ela muito amou. Temos que entender esta frase. Perdoados lhe são os muitos pecados, porque ela muito amou. Mas aquele a quem pouco se perdoa, pouco ama. Então disse a mulher: perdoados são os teus pecados. E logo todos à mesa começaram a dizer entre si: quem é este? Quem é este que até perdoa pecados? Quem é ele? E Jesus não respondeu. Disse a mulher: a tua fé te salvou, vai em paz. Meus amados irmãos, eu quero apresentar aos irmãos 3 princípios rapidamente sobre esta história, sobre esta passagem. Vamos ver 3 princípios de um coração que experimentou a graça de Deus. O coração que experimenta a graça de Deus tem como primeiro princípio ser um coração generoso. 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 Aquela mulher gastou um frasco de perfume. Ela era pobre, mas ela tinha um coração generoso. E quem experimenta a graça de Deus é uma evidência espontânea, é generoso. E eu notei uma coisa, que os homens podem demonstrar algum respeito por Jesus e, apesar disso, não serem salvos. Porque o Simão mostrou respeito. Ele convidou Jesus para jantar, mas ele não conhecia a graça de Deus. Ele não sabia nada sobre a graça de Deus. O homem desta história é um exemplo disto. Ele demonstrou mais respeito para com o nosso Senhor do que a maioria das pessoas. Poucas pessoas cumprem aquele versículo que está em Apocalipse. Eis que estou à porta e bato. Se alguém abrir a porta, eu entrarei e cearei com ele. Pouca gente faz isso. Simão fez.
Portanto, ele demonstrou grande respeito por Jesus, mais do que a maioria, e convidou Jesus para jantar. No entanto, todo o tempo, esse Simão se mostrou profundamente ignorante quanto à natureza do Evangelho. O seu coração orgulhoso revoltou-se ao ver uma infeliz pecadora lavar os pés de Jesus. Eu faço sempre uma ligação que o orgulho e o ciúme. O orgulho é ciumento. O orgulho tem ciúme. Sabem onde é que é a primeira vez que eu percebi isto? Na história a história de Satanás. Ele tinha orgulho e tinha ciúme de Deus. O seu coração orgulhoso revoltou-se ao ver uma infeliz pecadora lavar os pés de Jesus. Então a sua hospitalidade caracterizou-se por frieza e falta de generosidade. Jesus disse: não me deste água para os pés, não me deste ósculo santo, não me ungiste a cabeça com óleo. Em tudo Simão fez um grande erro. Ele não foi generoso. Não havia generosidade no coração. Ele não entendeu quão pequeno é o pecador e quão grande é o Salvador. Ele não entendeu. Conclusão: é possível alguém ser religioso, mas se não houver generosidade no coração, é porque não percebeu nada sobre a graça de Deus na sua vida. Generosidade. O segundo princípio que eu encontro nesta passagem é que quem experimentou a graça de Deus tem que ter um coração grato. Tem que ter um coração grato. Portanto, um coração cheio de gratidão é o segredo para realizar grandes obras para Cristo. A mulher arrependida demonstrou honra para com o Senhor. O Simão não fez, mas ela fez. Ela amou tanto que nada que ela pudesse fazer seria um sacrifício. Portanto, derramar um frasco de perfume para ela não foi um sacrifício. Ela sentia profunda gratidão pela salvação que recebera em Cristo e não pensou que qualquer uma dessas atitudes seriam caras demais para serem oferecidas a Jesus. Para ela, Jesus merecia as suas lágrimas, o perfume, lavar os pés. Estando por trás, ela chorava, regava com as lágrimas, enxugava com os cabelos, beijava os pés e ungia com perfume. Conclusão: muitas vezes o temor que nós temos do castigo, o desejo por recompensa, o sentimento por obrigação, sendo argumentos proveitosos, mas até que amemos a Cristo com corações gratos, não faremos grandes obras para Ele, nem por Ele. É necessário ter gratidão. Dizer obrigado, Deus, porque eu sou salvo. Obrigado, Deus, porque tu me amas. Obrigado, Deus, porque tu me salvaste. Obrigado, Deus, pela comida que eu tenho. Obrigado porque, ao menos no país que eu vivo, não temos guerra. Obrigado pela paz. Obrigado pela família. Obrigado. Obrigado deve ser uma palavra que faz parte do vocábulo na vida de um cristão. Aquele que entendeu a graça de Deus percebeu isto. O terceiro e último princípio de quem experimentou a graça de Deus é aquele que tem um coração que perdoa. Quando eu me tornei pastor há 33 anos atrás, a primeira coisa que eu ouvi, uma senhora disse: eu não perdoo. Eu achei interessante. Mas a oração que Jesus disse para fazer diz: perdoai assim como nós também perdoamos. Se eu não
perdoo, eu não sou salvo. Eu não falo por ninguém, nem pelo Fausto, nem pela ação, nem por ninguém, eu falo por mim. Se no meu coração eu não perdoo, então eu não sou salvo e não entendi nada sobre a graça de Deus. O Pedro teve essa experiência. Jesus ele disse, quantas vezes? 7 vezes? Não, nem pensar. 70 vezes 7. Mas não é o número, 70 vezes 7 é por dia. Então façam as contas em 100 dias quanto daria. A ideia é que eu tenho que ter um coração que perdoa. O entendimento do perdão dos nossos pecados é a fonte e a essência do amor que eu sinto por Cristo. Essa era a lição que Jesus desejava que Simão aprendesse quando lhe contou a história dos devedores. Um devia 500, outro devia 50. Ele disse, ambos estão perdoados. Qual deles o amara mais? A verdadeira explicação está no facto que a mulher entendeu que tinha sido muito perdoada. Ela não entendeu que tinha sido pouco perdoada. Ela foi muito perdoada, então ela amou muito. Como eu amo Jesus indica como eu entendo o quanto eu fui perdoado. Se eu amo pouco, eu acho que eu fui pouco perdoado. Se eu amo muito, eu percebo que eu fui muito perdoado. O nosso amor por Cristo é o efeito e não a causa do seu perdão. Como eu fui perdoado, eu amo. Eu não amei e depois Deus me perdoou. É o contrário. Essa é a doutrina da Igreja Católica, em parte. Não é? É o contrário. A doutrina da Bíblia é: como eu fui perdoado, eu amo. O nosso amor por Cristo é a consequência e não a condição para o perdão. Eu não digo assim, eu amo a Cristo, então eu vou ser perdoado. Não, não. Eu fui perdoado, então eu amo a Cristo, porque eu fui perdoado, porque eu não fiz nada para merecer o perdão. E o nosso amor por Cristo é o resultado e não o motivo do seu perdão. Então, 3 coisas. O nosso amor por Cristo é o efeito, é a consequência, é o resultado de tudo o que Deus perdoou em minha vida. Conclusão. Por que razão esta mulher demonstrara tanto amor? Porque ela entendeu o quanto foi perdoada e o seu sentimento de dívida e gratidão eram enormes. O fariseu, o Simão, não entendeu nada, nem o facto que era um grande pecador e que necessitava de uma grande salvação. Então, eu escrevi no meu Instagram esta frase, vocês devem ter lido. O tamanho da tua gratidão demonstra a grandeza da tua salvação. Está lá, eu fiz um vídeo, uma coisa com esta frase. O tamanho da tua gratidão demonstra a grandeza da tua salvação. Se a nossa gratidão é grande e não mede sacrifícios para Cristo, então entendemos quão grande foi o perdão de Deus por nós. Se não somos imensamente gratos a Deus com demonstrações sacrificiais, então não entendemos que a nossa salvação e o perdão em Cristo foi tão grande. Se não demonstramos gratidão e atos de sacrifício para com o Senhor Jesus, então não entendemos nada sobre a salvação pela graça em Jesus. Oremos. Deus, obrigado pelo perdão dos nossos pecados e, consequentemente, pela tão grande salvação que nos concedeste. Amém. Amém. Deus nos abençoe. Obrigado.